do Senhor a todos, que Jesus possa abençoar a vida de todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para estar fazendo um vídeo para falar um pouco do que Deus tem a nos oferecer, do que Deus pode fazer por nós, para que a gente possa viver uma vida um pouco mais reta, um pouco mais correta, dentro dos limites que esse mundo nos oferece, mas nunca deixando de lado a palavra e nem a lei de Deus. Aquele que não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, nos ajude a levar o Evangelho de Deus. Toda palavra ela tem que ser revelada, ela tem que ser ministrada por um ou por outro, não importa quem é o mensageiro, o importante é a mensagem. Então, por favor, se inscreva no canal, se puder, compartilhe os vídeos, você pode estar fazendo algo bom por alguém. Talvez esta palavra não sirva para você, mas talvez pode ajudar alguém, então nos ajude a levar esse evangelho, porque assim você também estará evangelizando. Hoje eu quero usar como base para uma pequena explicação bíblica, não vou dizer pregação, porque os meus vídeos eu prefiro tratá-los como explicação bíblica, porque pregar a gente prega em qualquer lugar, mas ensinar nós temos que ter um pouco mais de paciência para poder explicar um pouco mais para as pessoas. E no momento que a gente está pregando a palavra do Senhor, geralmente nós não temos essa oportunidade de estar explicando totalmente como se é e como se deve ser a vida com Cristo. Então vamos usar 1 Coríntios, capítulo de número 10, versos de número 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá de sorte que possais suportar. Amém? Por que usar esses textos como base para esse vídeo de hoje? Simplesmente porque tudo que acontece, tudo que é considerado tentação nesta terra, não vem da parte de Deus. Tudo que é considerado pecado nesta terra não vem da parte de Deus. Vem da parte do homem, vem da parte da mulher. Deus, ele simplesmente nos fortalece para que a gente possa dizer não para essas coisas do mundo, para que a gente possa ter força para lutar contra a carne, lutar contra o pecado e fortalecer o nosso espírito. E é por isso que muitas vezes nós confundimos as coisas e às vezes nós acabamos dizendo que o que eu estou passando hoje é Deus que está permitindo. Talvez sim, talvez não. Nós temos que estar sempre presentes na Bíblia justamente por isso, porque há coisas que sim, Deus permite que aconteça, outras é permissão nossa. Simplesmente nós mesmos vemos uma situação, nos confortamos com essa situação e deixamos aquilo acontecer. E depois as consequências por esta ação que nós escolhemos passar por ela não é tão favorável quanto nós pensávamos que seria. Aí é onde entra o nosso egoísmo e colocamos a culpa em Deus, mas na verdade a culpa é nossa. Tem um hino que diz que o maior vilão da nossa história humana somos nós mesmos, o maior vilão sou eu. E isso é verdade. Deus, ele sempre está pronto para nos ajudar, para estender a mão, mas nós é que temos que ter a disponibilidade para dizer sim para Deus e dizer não para as coisas da terra. Mas você fala que é fácil, é isso, aquilo. Não, não é fácil. Dizer não para a carne não é fácil. Eu sou prova disso. Eu não nasci em berço evangélico, eu não sou cristão de nascença. Eu nasci para Cristo em 2012, se não me falha a memória, que eu fui nascer para a vida cristã. E ainda depois desse período eu me desviei. E antes desse período e depois desse período que eu me desviei, eu era totalmente pecado. Quando eu retornei para Jesus, foi onde eu percebi o meu chamado para divulgar a palavra de Deus, para ser um pregador da palavra do Senhor.
e para poder estar fazendo a obra de Deus, não através de mim, mas através das outras pessoas, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, que é ter amor pelo nosso próximo como nós teríamos por nós mesmos. Mas eu vejo da seguinte forma: ame primeiramente o teu próximo para depois você se amar. Porque se você não faz nada por ninguém, como é que você vai se sentir bem para fazer algo para você mesmo? É impossível, sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai estar incompleto. E se nós entrarmos dentro da Bíblia, nós vamos ver várias pessoas, eu vou citar apenas alguns exemplos, mas existem várias pessoas dentro da Bíblia que disseram não para a sua carne, não para a história humana, para viver uma história com Deus. E foram todos eles abençoados por Deus de tal forma que estão sendo vistos até hoje, porque nós lemos a história e nós conseguimos imaginar essas pessoas, nós conseguimos ver essas pessoas. E eu separei alguns exemplos para estar passando para vocês aqui nesse vídeo. O primeiro deles é um nome um pouco desconhecido na Bíblia, nós só vemos falar dele uma vez. Nós vemos falar de Vasti. Quem foi Vasti? Vasti, ela foi a rainha que reinou junto com Assuero na Pérsia. Onde eu encontro? No livro de Esther. No primeiro capítulo você vai ouvir falar o nome de Vasti. Mas como que a história de Vasti tem alguma coisa ligada com Deus, com a história de Esther? Vasti, ela disse simplesmente uma palavra para o rei: não. Naquele tempo, Assuero fez uma festa e reuniu todos os principais, os primeiros, os maiores, como eles gostavam de dizer naqueles tempos, os mais importantes, para estar naquela festa, para estar se mostrando todo o seu reino e tudo que ele tinha. A intenção dele era se exibir, literalmente, se exibir. Só que no final desta festa, já tinha muitos dias que eles estavam festejando, e no final dessa festa, Assuero resolveu mostrar a sua rainha para eles, porque ela era uma mulher de muita beleza. E ele então quis se exibir mais um pouquinho, depois de ter mostrado todo o seu reino, todas as suas riquezas, ele quis mostrar a sua esposa também, a sua rainha para eles. Só que, de certa forma, é constrangedor para uma mulher ser mostrada para aqueles montes de homens bêbados, porque a Bíblia fala que eles já estavam embriagados, já estavam bêbados. E no momento que o rei mandou chamá-la, ela disse que não ia. E naquele tempo, uma pessoa dizer não para um rei é a mesma coisa de assinar sua sentença de morte, ou Deus sabe o que aconteceu com Vasti, né? Então, quando ele manda chamar Vasti, que ela diz não, o rei se enfurece com ela, pega a sua rainha, coloca em cima dos cavalos ou carruagens, não posso te dizer direito como foi, e manda-a de volta para os seus pais, a devolve para os seus pais, o que naquela época era uma vergonha muito grande. Aí o que acontece? Através do não de Vasti, o rei resolveu buscar uma nova rainha, e foi onde Radassa, que é também conhecida como Esther, que era sobrinha neta de Mardoqueu, judia, mas trocou seu nome de Radassa para Esther, para que não soubesse que ela era judia, e assim aconteceu no meio daquela seleção do rei, que ele se apaixonou por Esther, e Esther teve a oportunidade que Deus deu a ela de poder lutar pela liberdade do povo judeu. Ramã perseguia o povo judeu. Ele queria destruir o povo judeu, de toda forma, para ele só servir à morte de todos os judeus. Mas Deus, ele trabalha tão bem em cima do mal, que ele não deixa previsão nenhuma para o inimigo poder tirar a vida daqueles que ele quer que viva, que servem a ele. E Esther é uma serva do Senhor, e ela foi usada justamente por isso. O não de Vasti fez com que Esther fosse considerada rainha, e através desse título de rainha, ela arriscou a própria vida, indo ao encontro do rei, sem ser chamada. E isso poderia sim trazer a morte, simplesmente para salvar o povo judeu. Ela não se importou com a sua própria vida para salvar a vida do próximo. Ela poderia deixar aquele povo todo ser exterminado pelo rei Assuero e por Ramã. Podia ter deixado, mas o amor
dela pelo povo falou mais alto. Esse amor, irmãos, não é de pessoa, é de Deus, porque é Deus quem coloca no amor o amor ao próximo. Porque amar, você pode amar a qualquer pessoa, mas dar a sua vida por pessoas que você nunca viu na vida, muitas vezes é da mesma raça de judeus, vamos dizer assim, sim, é do mesmo povo, da mesma raça, mas você não conhece todos, você não sabe quem são, você tem os seus parentes, mas tem aqueles que você nunca viu na vida. E dentro da Bíblia, qual é o outro exemplo de pessoa que a gente viu dar a vida pelo próximo e sem reclamar, sem saber quem era? Foi só Jesus. Se nós formos olhar bem dentro da Bíblia, foi só Jesus que deu a própria vida por todos nós. Então esse exemplo de Esther, sim, através do não de Vasti, que ela foi coroada rainha e Deus usou ela para poder salvar o povo judeu. Ela deu a sua própria vida, só que por amor a ela, o rei não fez nada com ela. Pelo final da história, fez com que ele se lembrasse de Mardoqueu, que foi por Mardoqueu que a vida do rei foi salva. E aí sim que eles foram descobrir a armação de Ramã para tentar destruir os judeus e inclusive tentar tirar da vida do rei também. E foi onde a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu foi usada por ele. E ele morreu na forca. Mas eu não vou ficar somente nesse exemplo de Esther, não. Não vou ficar não, porque tem muitos outros que deram um não para as coisas do mundo para poder sentir sim a glória eterna de Deus. Mas isso é possível se você for fiel, se você buscar, se você quiser sim ser servo de Deus. Porque não adianta você se transvertir de crente, ir para a igreja, falar que é crente e não pegar a Bíblia na tua casa para ler, ou pelo contrário, pegar a Bíblia e tentar usar a palavra de Deus para convergir a mente das pessoas, tentar usar o bom para o mal. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso a pessoa está indo contra Deus, não contra o ser humano. E temos que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas muitas vezes não se importam com a qualidade da mensagem por causa do mensageiro. Às vezes as pessoas ficam tão impressionadas com quem vai estar em cima do púlpito que esquecem de prestar atenção na mensagem. Muitas vezes elas ficam achando que estão sentindo a presença de Deus, mas estão simplesmente se confortando com aquela mensagem que está sendo dita por alguém que eles consideram um grande mensageiro. Mas como eu digo, o que importa não é o mensageiro, é a mensagem. É como essa mensagem é recebida. E se essa mensagem sai com você de dentro do culto e vai para a tua casa, se essa mensagem te acompanha no teu dia a dia, é isso que importa. Porque você pular e gritar dentro da igreja pode ser um ato de Deus, sim, pode, mas isso também pode ser simplesmente um ato seu, não de Deus, porque você está simplesmente sendo enganada pela visão de um homem em cima do altar. Infelizmente, isso é realidade dentro das nossas igrejas. Muitas pessoas usam o nome que têm, dizendo que vão arrecadar almas para Deus, mas na verdade simplesmente querem um pouco mais de curtidas, um pouco mais de like, um pouco mais de fama, aparecer um pouco mais. Pregar a palavra do Senhor é isso aqui que nós fazemos, irmãos. Seja no púlpito, seja em casa, seja onde for. Eu prego a palavra do Senhor no meu trabalho, para qualquer pessoa que chega aonde eu estiver, eu falo de Jesus, eu levo o evangelho de Jesus. Eu não me escondo atrás da palavra do Senhor. Eu simplesmente ajusto o que a pessoa está sentindo, procuro dentro da Bíblia um versículo que possa ajudar essa pessoa a entender o que está passando. E é isso que eu faço. E é isso que eu sempre vou continuar fazendo. E vamos a mais um exemplo dentro da Bíblia. Daniel. Daniel também é um bom exemplo para a pessoa que diz não para as coisas do mundo e diz sim para as coisas de Deus. Daniel, no início da guerra que teve contra o seu país, contra o seu estado, eles foram levados como escravos. E se não me falha bem a memória, o rei que os tirou como escravos, se não me falha a memória, era Nabucodonosor. Porque eu separo na Bíblia os nomes, eu estudo isso, eu anoto os nomes para mim não esquecer
conhecer os nomes e vou estudar dentro da Bíblia o que se passou com eles. Mas eu não escrevo um contexto para estar vindo aqui passar para os irmãos, não. Isso eu deixo por conta do Espírito Santo. Eu simplesmente estudo aquilo que tem que ser estudado para passar para vocês e deixo o Espírito Santo de Deus me usar para falar com vocês. Daniel, quando eles foram levados como escravos, eles foram colocados para, como se diz assim, o rei queria pessoas doutas, de boa aparência, para que pudessem servir dentro do seu palácio, dentro do seu castelo. E Daniel, Azarias, Misaías e Ananias, eles foram colocados junto com outras pessoas e o rei deu a ordem que eles deveriam comer da mesma comida que ele comia, para que eles continuassem fortes e inteligentes. Mas Daniel e os seus companheiros, eles preferiram conversar com aquele que estava para fornecer o seu alimento e disse a eles: não, dê-nos simplesmente verduras e água. Ah, mas o rei mandou que eu vos desse vinho, carne, o melhor que tem na casa para vocês comerem, para vocês estarem fortes e bonitos como todos os outros vão estar. E quando eu apresentar vocês a eles, como é que eu vou aparecer com vocês raquíticos e magros? Não. Daniel disse a ele: dai nós um tempo de 10 dias, dando-nos água e verdura simplesmente. Quando você nos apresentar, se nós estivermos mais magros, você pode nos dar a comida. Mas Daniel era servo do Senhor. Daniel sabia que se ele se contaminasse com aquela comida, com aquela bebida, ele estaria se contaminando com as coisas da terra, estaria deixando de lado aquilo que Deus é para ele, porque ele estaria dando valor ao melhor desta terra, não ao melhor do reino dos céus. Tem um versículo da Bíblia que fala, se eu não me engano, é em Isaías, que fala: se me escutardes e me obedeceres, comerás o melhor desta terra. Mas isso é quando é oferecido por Deus. Quando é oferecido por homem, é o melhor da terra na visão do homem. Mas Deus tem algo melhor para você nessa terra, mas na visão dele, não na visão do homem. Então é por isso que Daniel, ele resolveu dizer não para aqueles alimentos e dizer sim para a presença de Deus. E quando eles foram apresentados ao rei, eles estavam mais bonitos e mais fortes do que os outros. E aí foram que eles foram ver que realmente o alimento que eles comeram fizeram bem para eles, mas ninguém sabia que na verdade isso era a presença de Deus. E por mais que eles falassem, não era ouvido pelos outros, porque ninguém gostava de acreditar em um Deus. Para eles, o verdadeiro Deus era aquele que eles construíam com as próprias mãos. E mais à frente um pouco, nós vamos ver esse exemplo, porque Daniel ele foi colocado como um dos presidentes, dos fortes lá dentro, e Ananias, Azarias e Misael foram colocados para tomar conta de algumas partes também no reino. Só que Nabucodonosor ergue uma imagem dele mesmo e ordena que todos se curvem perante essa imagem, pois se não se curvarem, seriam jogados dentro da fornalha de fogo ardente. E olha mais uma vez a presença de Deus, por causa daquele não que foi dito, as coisas da terra, que foi a comida, as iguarias finas que o rei comia, Deus agiu mais uma vez, porque no momento que tocou o cindério, a trombeta, a harpa, tudo que tinha que ser tocado, que todo mundo botou-se de joelho, os 3 ficaram de pé. Daniel estava perto do rei, mas os outros estavam perto do povo, e eles não dobraram seus joelhos. E o rei se levantou e irou-se contra eles e disse: se não se dobrarem, serão jogados na fornalha ardente de fogo, 7 vezes mais quente do que o normal. E eles disseram que não se dobrariam àquela imagem, porque eles serviam ao único Deus. A um único Deus. E nesse tempo, o nome deles já teria sido trocado por Nabucodonosor para Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos conhecem essa história na Bíblia. Foi quando o rei se irou, acenderam a fornalha de fogo, foram jogar eles lá dentro, e aqueles que os jogaram lá dentro, o fogo queimou eles. Eles foram jogados lá dentro, mas aí o rei se assustou, porque ele olhava e enxergava 4 pessoas dentro da fornalha. E ele disse: mas não jogamos nós 3 pessoas lá dentro? E os servos dele disseram: sim, então por que eu vejo 4? Andando no meio do fogo.
eles andavam no meio do fogo com o quarto homem, e esse quarto homem era Jesus. É Jesus chamando para sentir que nenhum mal pode te afetar se você for fiel a Ele. Nenhum mal. Jesus andou com eles no meio do fogo e eles saíram para fora e nem cheiro de fumaça tinha, nada. Então o rei enlouqueceu e foi aí onde começou a decadência do reino de Nabucodonosor. Mas não vamos entrar muito nesse assunto, porque tem mais exemplos dentro da Bíblia de pessoas que disseram não para as coisas da terra e disseram sim para Deus. Preferiram se vestir da armadura do Senhor, como ele diz em Efésios 6:10, e deixar de lado as coisas desse mundo. Preferiram se vestir dessa armadura, se fortalecer em Deus. E se você tiver um tempo, leia Efésios 6:10. É um excelente texto que fala sobre a armadura do Senhor. E agora vamos passar para o próximo exemplo, que eu deixei aqui bem anotado para os irmãos. Vamos falar também de José. Está lá em Gênesis capítulo 39, viu? Quem quiser ler a história de José. José, primeiramente, ele foi jogado em uma cisterna pelos seus irmãos, pela inveja que eles tinham do amor que o pai deles tinha por José, por ser o seu primogênito não, perdão, por ser o seu filho da velhice. Ele era o último filho do seu pai. Então, aqueles aos quais eram os outros irmãos mais velhos tiveram tanta inveja do seu irmão por causa do amor que o pai dele tinha com ele, que pegaram ele e jogaram dentro da cisterna. Eles queriam matar o irmão, só que um de seus irmãos, tendo piedade dele, não querendo o sangue desse irmão nas suas mãos, ele disse aos outros: vamos e vendemo-lo como escravo. Aí ele não será morto, mas também nunca mais retornará para a nossa casa. E assim foi feito, e ele foi parar na casa de Potifar. Ele foi ser servo de Potifar, mas sempre servindo ao Senhor, sempre orando e pedindo muito a Deus. E o que acontece? José é jogado na prisão. É triste, é muito triste. É muito triste. Mas José foi jogado na prisão porque ele disse não para a esposa de Potifar. Ela tentou tanto a carne de José, mas José, servo de Deus, sempre se desviando dela. E no momento que ela viu que estava só com ele, que o esposo dela, Potifar, não estava em casa, somente os seus criados, ela tentou agarrar José à força, mas José disse a ela: pecaria eu contra a minha carne e contra o meu Deus? Isso nós devíamos também dizer nos dias de hoje. Cada coisa que acontece com a gente devia dizer também: pecaria eu contra a minha carne e contra o meu Deus? Mas não, muitas vezes nós deixamos nos levar por causa desse pecado e ainda aceitamos, né? Depois nos arrependemos e vamos pedir perdão ao Senhor, né? Que é natural. Se você peca, você tem que pedir perdão. Mas José disse não para ela, ela atentou contra a vida dele, tirou dele as vestes, puxando com força, e ele saiu correndo. E ela disse ao seu esposo Potifar que José tinha tentado contra a pureza dela, tinha tentado violentá-la sexualmente. Então José é jogado na prisão e ele tem sonhos e revela esses sonhos àqueles que estão. Na verdade, ele traduziu os sonhos do copeiro-chefe, se não me falha a memória, e do cozinheiro-chefe. E no momento que um deles é morto e o outro volta para servir o rei, José fala com ele: lembra-te de mim quando estiver perante o nosso Senhor. E ele sai da prisão e José fica. E quando o rei Nabucodonosor, quando Potifar tem um sonho, ele sonha com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as 7 vacas magras comem as vacas gordas, e isso fica aquela loucura na cabeça dele, e isso faz com que o seu servo lembra-se de José na prisão e fala com ele: na prisão tem um homem que ele consegue traduzir os sonhos, e ele é mandado chamar, e então Faraó pega e manda chamar José e manda dizer: traduz o sonho, conta para ele o sonho e tudo que estava acontecendo. Aí José diz a ele: essas 7 vacas gordas
São 7 anos de prosperidade que o Egito vai ter. Os 7 anos de vaca magra é os 7 anos de escassez de alimento que o Egito vai ter. O que o faraó tem que fazer? Pegar os 7 anos de prosperidade, guardar ao máximo que puder para nos 7 anos de vacas magras, como vamos dizer, ter condições de ter um alimento para poder distribuir ou vender para o povo. Então, o faraó coloca ele como governador do Egito. Mas há outro ponto nessa história que não bate com a lógica do homem. José deu um não para a esposa de Potifar, e isso fez com que ele fosse para a cadeia, e depois ele voltou e se tornou governador do Egito. Mas no Egito quem governa não é faraó? No Egito o reinado não passa de pai para filho? Então, antes de José, se alguém já tiver ouvido falar disso, por favor, coloque nos comentários. Mas antes de José, alguém já ouviu dizer que existe governador no Egito? Depois de José, já houve algum outro governador no Egito? Porque quem governa o Egito é Faraó, quem toma todas as decisões no Egito é Faraó. E, no entanto, foi deixado nas mãos de José toda a riqueza do Egito, tudo nas mãos de José, para ele tomar conta de tudo. Vê a maravilha que Deus faz na vida das pessoas que acreditam nele, que buscam ele, e mesmo enfrentando as dificuldades, não dizem não para Deus e dizem sim para Deus e dizem não para as coisas do mundo. Está vendo como é maravilhoso? Por quê? Porque as pessoas acabam esquecendo da graça que Deus tem nas suas vidas e perdem a glória de Deus simplesmente porque dizem uma só palavrinha tão pequenina. É só dizer não para o mundo e dizer sim para Deus, porque se você dizer sim para o mundo e não para Deus, você vai perder essa glória, você vai perder essa graça que Deus tem. Então a gente tem que seguir esses exemplos da Bíblia, sim, porque nós buscamos entendimento de Deus e acabamos sendo agraciados por isso. Contendas tem, tribulação tem, momentos ruins tem, com certeza todos nós vamos ter. A diferença é que muitos acabam passando por esses momentos sozinhos. Outros preferem se apegar nas mãos de Deus para que Deus os ajude a passar por esses problemas. Nós lemos aqui agora há pouco, no versículo 13 do capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Deus é fiel para nos prover força de forma que nós possamos suportar as tentações. Porque tudo que veio da terra, toda tentação que vem dessa terra, ela é humana, ela é nossa. Somos nós mesmos que a produzimos. Nós vemos, acreditamos naquilo ali e simplesmente cometemos o pecado. Mas nós temos sim, porque a Bíblia nos diz, quando João Batista está batizando na beira do Jordão, quando ele está batizando, os fariseus e os escribas e os saduceus vêm muito ao batismo, ele diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ide e produzi primeiro frutos verdadeiros de arrependimento, e aí sim vinde ao batismo. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que ir produzir fruto verdadeiro de arrependimento, porque pecar é da carne, é normal, todos nós pecamos, mas nós temos que sim pedir perdão para Deus, nos arrepender e buscar esse perdão, fruto verdadeiro de arrependimento, pedir perdão para Deus, de joelho orar e sim procurar o batismo, procurar a Deus. E se você já é batizado, está desviado, você tem que sim voltar para os caminhos do Senhor, e se for preciso, se você sentir na sua alma, passe pelas águas de novo, para se lavar de novo, para se limpar de novo para o Senhor, porque no momento que Deus enviar o seu Filho para arrecadar todas as almas que são dele aqui nessa terra, quem estiver com as suas vestes sujas não vai subir, tem que estar translúcido, branco, alvo como a neve. Então sim, quanto mais você puder pedir perdão, peça para Deus. Não importa quantas vezes você pecar ou quantas vezes o teu irmão pecar com você, perdoe e peça o perdão, porque Jesus Cristo, quando ele está ensinando no meio do
caminho, quando ele vai de cidade a cidade, Pedro chega para ele e pergunta: mestre, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenho que perdoá-lo? 7? Jesus diz: não te digo que 7, mas que 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for possível, perdoe sim, porque o pecado maior é você guardar rancor, guardar mágoa daquele que você deveria amar, proteger e ensinar os caminhos do Senhor. Então, fez mal hoje? Perdoa. Fez mal amanhã de novo? Perdoa. Você não vai estar fazendo nada de errado, não é nada ruim para você, pelo contrário, você vai estar colocando obras boas no seu caminho, porque Deus, Ele nos conhece pelas nossas obras, Ele nos conhece pelo nosso sentimento interior, não carne. Se fosse para ver beleza, igual eu já disse em alguns vídeos passados, o Davi não teria sido ungido rei, porque ele era o menor da casa, ele era o pastor das ovelhas. Então, se fosse por aparência, nós não teríamos visto a queda de Saul. Saul teria sido rei eternamente se Deus olhasse somente a aparência, porque Saul na Bíblia diz que ele era um homem de porte, era um homem bonito, alto, sábio, de palavras bonitas. Então não é isso que Deus procura. Deus procura fidelidade, é amor. E se você tem essa fidelidade, se você tem esse amor, aí sim você vai longe. E se nós voltarmos aqui para dentro dos nossos exemplos, nós também vamos estar vendo a história de Daniel quando ele é jogado na cova dos leões. Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões, nós também vemos a história dele. Por causa da inveja daqueles outros que eram importantes, pegaram o coitado de Daniel por inveja, porque o rei tinha botado um decreto que ninguém podia adorar nenhum deus, não poderia pedir nada para ninguém que não fosse diretamente ao rei. Ou seja, inveja para tentar pegar Daniel, porque ele era reto, era correto, não pecava em nada. Então eles tentaram buscar dentro dessa história algo para poder chamar a atenção. Aí é o que eu digo: Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente de fogo. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas tudo pelo não que eles disseram juntos no momento das iguarias. Por inveja, tentam destruir o cristão, mas por amor, Deus liberta e Deus salva. Então, busque sempre o amor de Deus, porque da mesma forma que Deus enviou o seu anjo, o seu Filho Jesus Cristo, para andar no meio do fogo, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fechou a boca do leão para que Daniel não fosse comido por aqueles leões, incomodou o rei a noite inteira com seu Santo Espírito, e no outro dia, quando ele chegou lá, Daniel estava vivo, e aqueles que atentaram contra a vida de Daniel foram jogados, e antes deles encostarem no chão, os leões já tinham os devorado. Então, se Esther não tivesse seguido o que Deus colocou no seu coração, o povo judeu não tinha sobrevivido à perseguição de Ramã. Se José não tivesse seguido o seu caminho com Deus, os irmãos dele teriam sim matado ele naquele tempo, ou ele teria sido servido como escravo por muito tempo e estaria mantido naquela prisão. Mas por ele dizer não para a carne e dizer sim para Deus, ele foi colocado como governador do Egito e morreu governador do Egito. Só tiraram o cargo de governador depois que José morreu. Ou seja, e desses exemplos, outro que nós podemos usar é o próprio Jesus Cristo, porque o Pai o enviou na terra, ele estava aqui na terra, era carne, poderia sim ceder aos pecados da carne. Sim, mesmo sendo Deus, ele poderia ter aproveitado o poder que ele tinha para se engrandecer aqui nesta terra. E quando Satanás foi tentá-lo depois que ele foi batizado por João Batista no deserto, as coisas que Jesus dizia para ele era o que estava escrito nas Escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele mandou: transforma essa pedra em pão e come, Jesus disse a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se Jesus tivesse dito, sim, para o que Satanás estava falando com ele naquele momento, Satanás daria a ele toda a glória desta terra, porque essa terra aqui, ele usa ela para poder enganar aquele que é servo do Senhor. Mas Jesus sempre usando as Escrituras, sempre dizendo a ele, e no final, quando ele tem a última palavra com Satanás, ele diz: arreda-te daqui, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Então Satanás sai da presença de Jesus e os anjos vêm e o servem. Então nós temos esses exemplos pequenos aqui dentro da Bíblia, mas se nós formos olhar todos esses exemplos,
que tem dentro da Bíblia é uma sabedoria imensa, porque são poucos os que eu usei, mas são exemplos verdadeiros. E nós temos esses exemplos para estar seguindo. Então, busque essa verdade, busque esse caminho, busque essa vida que é estar com Deus, que é estar com Jesus Cristo, servindo ao Espírito Santo do Senhor, para que você possa sim ter uma vida liberta, uma vida saudável, uma vida cheia de harmonia, de paz, de amor. Vai ter contenda, vai ter briga, vai ter perseguição, vai ter sim, mas você vai estar passando por elas de cabeça erguida, com força, e nem você vai acreditar onde você pode chegar. Basta acreditar no Senhor. Não duvide do que Deus tem para você, mas duvide sim das coisas desse mundo, porque muitos se levarão dizendo que são Cristo. Mateus capítulo 24 fala das grandes tribulações. Vai e leia para você entender um pouco do que eu estou dizendo. Lá vai ter muitas pessoas que vão se dizer profetas, mas são falsos profetas. A Bíblia pode te ensinar a identificar esses falsos profetas. Muitos vão dizer, eu sou o Cristo, vão operar milagres e prodígios aí que vai enganar a mente de todos, inclusive dos eleitos. Muitos eleitos cairão, mas aquele que preservar o seu amor até o fim, esse será salvo. Cuidado com essas igrejas que pregam prosperidade. Cuidado com essas igrejas que pregam somente dinheiro, carro, casa e fama. Cuidado, porque a Bíblia nos ensina que Deus ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo, mas Satanás usa o dinheiro para tentar enganar a visão daqueles que servem e buscam ao Senhor. Então cuidado, cuidado. Há muito falso profeta de pé, há muito falso Jesus Cristo dizendo que está de pé, mas a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, quando disserem eis o Cristo ali, não acreditais. Quando disserem ele está no deserto, não vá lá para conferir, porque é mentira. Jesus Cristo está escrito na Bíblia. Ele virá dos céus e será visto como um raio é visto. Do Oriente ao Ocidente, todos o verão ao mesmo tempo. Não vai ser um nem outro, não é privilégio de ninguém. Nenhum nem outro tem o privilégio de estar vendo Jesus Cristo separadamente, não. Ele será visto por todos. E nesse momento, ele mandará os seus anjos aos quatro ventos, recolhendo as suas almas para si, e o resto será jogado no fogo do inferno. Ficará nessa terra, passará pelas dores, as grandes tribulações. Ainda assim haverá salvação, porque o Espírito Santo de Deus vai permanecer na terra para todo aquele que, apesar da tribulação, ainda manter firme o nome de Jesus e a fé, receberá o seu galardão como herança e terá sua salvação. Mas vai ser sofrimento, porque primeiramente você vem por amor. Se você não vier por amor, você vem pela dor, porque a Bíblia está escrito, todo joelho se dobrará perante ele, não importa quem seja, todo joelho se dobrará. Então está na hora de dizer sim para Deus e dizer não para as coisas dessa terra, dizer não para esse mundo. Venha fazer parte desse corpo de Cristo, venha nos ajudar a pregar essa mensagem, a passar essa palavra adiante, porque nós buscamos o entendimento que vem de Deus para transmitir para as pessoas que sim, existe um Deus, sim, existe um Cristo e o Espírito Santo, e a nossa vida ainda é da forma que é hoje, porque nós temos esse Deus, porque se nós não tivéssemos mais, só Ele sabe onde é que nós estaremos nesse momento, nem eu faço ideia de como eu estaria hoje. Então busque a Deus, sinta Deus, seja servo de Deus, não importa qual a tua igreja, não importa qual a tua religião, não importa, eu não estou aqui para pregar igreja nem religião não, eu estou aqui para ensinar a palavra do Senhor, eu estou aqui para te colocar um pouco da semente de Jesus no seu coração. Se você vai aceitá-lo, se você vai segui-lo ou não, é uma decisão sua. Eu simplesmente transmito o que Deus coloca no meu coração e trago para vocês um pouco da sabedoria que Ele me dá para passar para vocês sobre a palavra. Mas sim, é ótimo viver com Cristo, é maravilhoso viver. Essa é uma vida que eu não abandono por nada mais nesse mundo. Oportunidades eu já tive várias, mas não quero, porque eu prefiro estar com Deus do que estar longe de Deus. Porque do jeito que as coisas estão caminhando, Mateus capítulo 24 fala: pestes, fome, terremoto, miséria em todos os lugares do mundo. Olha o que a gente está vivendo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, se não me falha a memória, os versos, se não me engano, entre o 9 e 10,
fala da grande tribulação que veio da Ásia. Tribulação essa que muitos não suportariam. O capítulo eu tenho quase certeza que é o primeiro, mas os versos ainda estão meio fora de foco para mim, mas procure lá que você vai ver. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. A tribulação que veio da Ásia ia fazer que muitas pessoas temessem essa tribulação, temessem esse tipo de acontecimento. Muitos teriam a sua morte por causa desse acontecimento e outros teriam tanto medo que tirariam a sua própria vida por causa desse acontecimento. A Ásia ela é um continente e o pior de tudo, essa peste que vem assolando o nosso mundo hoje em dia, a tal de Covid-19, ela veio da China. O primeiro caso de Covid-19 que teve não foi esse ano, não foi no início do ano, foi em 2012. Quem estudou nessa faixa etária está nos livros de geografia. Teve 300 mortes por causa de Covid, de coronavírus, que na época era chamado como uma doença respiratória pulmonar, que eu me falho o nome dela aqui agora. Mas eu pesquisei sobre isso, eu entrei na Bíblia e vi sobre a Ásia e fui pesquisar as cidades, os países que faziam parte da Ásia. E a China é um deles, Japão é outro deles. Então, cuidado. Por quê? Porque a Bíblia é o livro sagrado mais antigo que tem. E ele está acontecendo hoje. Toda a profecia que está na Bíblia está se cumprindo. Então, se todas as palavras que estão na Bíblia estão se cumprindo, por que tu duvidas da vinda de Jesus? Por que você acha que não tem um Deus? Procura dentro da Bíblia tudo que aconteceu de ruim nesse mundo, que você vai ver que está na Bíblia. Tudo está aqui na Bíblia. Então, olhe bem, porque tudo tem um tempo para acontecer. E o tempo de Jesus voltar está próximo. Busque a Deus enquanto é tempo. Seja com Deus enquanto é tempo. Volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. Aceite a Jesus enquanto é tempo. E tenha a tua vida salva. E a tua alma tenha um bom descanso e um bom lugar. Em nome de Jesus, eu agradeço a vocês por este momento, por ter paciência de ver o vídeo. Eu não queria ter feito um vídeo tão grande, mas é como eu gosto de dizer, quando é para falar de Deus, quando é para falar de Jesus, se deixar a gente vir à noite, vir o dia e assim por diante. Então, busque um pouco mais do Senhor, aprenda um pouco mais do Senhor e deixa Deus entrar no teu coração. Ache o teu lugar, entre e deixa Deus abrir essa porta para você, para Jesus entrar e ceiar contigo e com toda a tua família e trazer a salvação para a tua casa. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade e vamos fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus, obrigado por nos permitir mais uma vez, Pai, estar comunicando a Tua palavra com todos aqueles que estiverem a ver este vídeo, meu Deus. Eu espero, meu Senhor, que cada um receba essa mensagem, meu Pai, não como minha, mas como Tua, Senhor, porque eu sou somente um emissário do Senhor, eu sou simplesmente aquele que traz a Tua mensagem. Mas leva, Senhor, essa mensagem aos corações que estão ouvindo e vendo e traga paz aos corações conturbados e turbulentos, Senhor. Tira todo mal, toda depressão, liberta todo o coração que está cativo, Senhor, e dai a eles, ó Deus, a paz tão pretendida que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa confortar os corações, possa aquecer estas almas congeladas, meu Pai, e trazer de volta o fervor da adoração e da oração, para que todos possam glorificar e engrandecer ao Teu santo nome. É o que eu te peço neste humilde coração de servo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Perdão se caso o vídeo ficou longe. Se eu tiver errado em alguma coisa, peço perdão também. Eu procuro aquilo que vem de Deus para passar para todos vocês. De toda forma, obrigado e que Deus seja convosco.